Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos o privilégio, mais uma vez, de ter essa devocional aqui com os irmãos. Nós estamos fazendo uma exposição de maneira devocional em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 20. Nós já vimos fazendo uma exposição do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte não termina somente nas bem-aventuranças. Cristo, após proferir o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, no Sermão do Monte, ele continua. Então, nós vamos aqui, querido, de uma maneira devocional, fazer uma exposição do versículo 17 ao versículo 20, em Mateus capítulo 5. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, os irmãos que estão nos ouvindo, participando conosco. Esse é o nosso desejo, que você cresça, que você tenha um momento de contrição, de adoração, de reconhecimento da graça do Senhor na sua vida, mesmo diante dessa pandemia. Nós aqui na Ceilândia, onde a nossa igreja está inserida nesse contexto geográfico, nós sabemos, querido, que estamos no lockdown, esse fechamento total que a nossa cidade voltou a experimentar. Então nós estamos orando para que Deus tenha misericórdia de Brasília, da Ceilândia, do Brasil, e já chegamos à casa dos 38 mil mortos e 400, quase 39 mil pessoas que contraíram e morreram, fora os infectados. Nós vamos estar orando, querido, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, pela nossa nação, pelas nossas vidas, que Deus nos guarde. Mas para isso você também precisa saber que nós temos uma responsabilidade humana para cuidar da nossa higiene, do cuidado, usando a máscara, o álcool gel, lavando as mãos, evitando de sair, só fazendo o que é realmente necessário quando tiver que sair. Que Deus continue nos guardando, nos fortalecendo, nos abençoando. Vamos orar? Pai bendito e santo, em nome de Jesus, nesta noite nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar juntos, Senhor, no cumprimento da Tua vontade, na Tua palavra. Senhor, não há em nós condições humanas nenhuma de vencer tudo isso, essas adversidades que está vindo sobre o Brasil, sobre as nações, mas debaixo da Tua graça, da Tua direção, da Tua soberania, da Tua misericórdia, nós nos abrigamos e pedimos ao Senhor graça e misericórdia e nos livra de todo mal. E agora, na exposição da Tua palavra, pedimos ao Senhor que sejamos consolados e enriquecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, nós estaremos fazendo essa leitura. Amém, queridos? Vamos lá, queridos. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não se exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, querido, o texto, essa exposição, esse texto já nos mostra a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Cristo, ele veio como aquele que era e que foi anunciado pelos profetas. Jesus Cristo, ele veio cumprir a vontade integral de Deus em todos os quesitos, em todos
os parâmetros da lei. Jesus Cristo em nenhum momento deixou de cumprir a lei. E o texto aqui é bem claro, querido, para nós. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, e vim para cumprir. O que é isso? Cristo, quando veio, ele teve perseguição atroz dos fariseus, dos doutores da lei, dos mestres da lei, dos escribas e de toda aquela corte de autoridades religiosas. Então Cristo, ele estava assim, sempre sendo confrontado, atacado, mas no entanto Cristo, ele deixou bem claro a sua missão. Ele não veio ser um revolucionário, ele não veio ser um desobediente às leis, às normas civis do povo de Israel. Ele não veio aqui anular a lei, agora eu sou a lei, eu faço, eu interpreto assim. Não, Cristo em nenhum momento ele desautorizou a lei, ou ele questionou a lei, os profetas, os 10 mandamentos, as leis dadas por Moisés. É claro que tinha leis, tinha preceitos cerimoniais, dos costumes religiosos da época, que não cabe mais nos nossos dias, mas a lei do Velho Testamento, a lei dos 10 mandamentos dada por Moisés, Cristo cumpriu cabalmente, e era um código da religião judaica, e Cristo era judeu, e ele cumpriu, ele veio obedecer a lei, e só ele tinha condições de cumprir a lei, porque ninguém mais tinha. Porque até mesmo, querido, em várias passagens do Novo Testamento fala, se você tropeça em um quesito da lei, se você tropeça em uma dessas leis, você já é culpado de toda a lei, você já desobedeceu a lei. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. De lá em Romanos 6, porque não há um ser humano na face da terra que não tenha pecado, exceto Cristo. Ele cumpriu cabalmente a lei, e ele aponta para os profetas, e os profetas apontam para ele. Então, porque Cristo veio reafirmar, ele veio continuar falando aquilo que os profetas já falavam, exortando o povo, a nação, a cumprir, a obedecer a lei de Deus. O povo errava, o povo pecava, os sacerdotes, os juízes, os reis, eles pecaram muitas vezes, e Deus levantava os profetas como porta-voz de Deus para pregar ao povo, para ensinar ao povo, para exortar o povo a andar nos caminhos de Deus. E andar nos caminhos de Deus, querido, é andar à luz da verdade da palavra de Deus, andar à luz do conhecimento de Deus. E o povo negava, o povo fugia, o povo desobedecia muitas vezes abertamente a lei expressa de Deus na sua palavra. Moisés deu a lei, e Moisés ali também, como ele foi um instrumento de Deus, para através dele Deus deu a lei para o povo de Israel. Mas o próprio Moisés tropeçou. O próprio Moisés tropeçou quando Deus falou para que ele falasse a rocha. Ele vai, naquele momento, e fere a rocha com ira. E naquele momento Moisés tropeça, e Deus falou, você não entrará na terra prometida. Mas, querido, Moisés apontou para Cristo. Depois de mim virá um varão, virá um homem semelhante a mim, e ele cumprirá toda a vontade de Deus. Moisés apontou para Cristo. Os profetas apontaram para Cristo. Os profetas falavam em nome do Senhor. Assim diz o Senhor, disse o Senhor. Os profetas também falaram apontando para Cristo. Querido, falando de Sião, podemos ver, querido, em Isaías, podemos ver em Jeremias, em Ezequiel, eles apontando para Cristo, e outros profetas também apontando para Cristo. O próprio Daniel apontando para Cristo, Osés aponta para Cristo, Joel aponta para Cristo, profetas maiores e profetas menores, querido, aponta para Cristo. E agora se cumpre na plenitude dos tempos. Cristo nasce e cresce, e ele começa o ministério. E no Sermão do Monte, no versículo 17, ele fala, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para cumprir. Só Cristo tinha condições de cumprir a lei. Nem eu, nem você, ninguém tinha condições de cumprir toda a lei. Nenhum de nós. Nós somos falhos, nós somos seres humanos caídos por causa do pecado.
herdamos a natureza pecaminosa, herdamos a condição de pecadores e a natureza do pecado em Adão, na carne. Fomos redimidos por Cristo, pelo seu sangue. O seu Espírito habita em nós, nos capacitando, nos libertou do poder do pecado, do império do pecado, da escravidão do pecado, da cegueira do pecado que o pecado nos traz. Mas hoje somos libertos em Cristo, mas mesmo assim ainda temos resquício, querido, do pecado que tenazmente nos assedia, e nós sofremos por causa disso. E muitas vezes, mesmo querendo fazer o certo, mesmo querendo fazer o bem, e alguma vez nós tropeçamos, porque nós não temos condições de cumprir toda a lei. Quem pode cumprir toda a lei? Somente Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Somente ele foi obediente até a morte de cruz, tornou-se maldito, pendurado no madeiro em nosso lugar, porque ele cumpriu toda a lei. Então ele se fez, foi a morte substitutiva. Ele levou sobre si as penalidades do nosso pecado. E quando Cristo recebe, querido, a penalidade do nosso pecado, ele cumpre cabalmente o propósito de Deus. Mas ele cumpriu, o Cristo não teve ódio, ele não assediou, ele não teve lascívia, ele não teve ganância, ele não teve intenção de matar ou prejudicar alguém. Não, o coração e a vida de Cristo estava totalmente voltada para cumprir todo o propósito de Deus, toda a vontade de Deus. Ele sem pecado, e mesmo quando ele diante de Herodes, diante de Pilatos, ele falou: o que eu fiz? Ficou a maior parte do tempo em silêncio. Ele fala: é vocês que estão dizendo isso. Tu dizes. É vocês que estão dizendo isso. No capítulo 8 de João, Cristo afirma: vocês me chamam de Beelzebu, vocês me chamam que eu estou cheio de demônio, vocês me chamam porque vocês não me conhecem, nem conhecem o Pai, porque as obras que o Pai faz são as mesmas que eu faço, as obras que eu estou fazendo são as mesmas que o Pai fez, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês de fato conhecessem a Deus, vocês me aceitariam e vocês viriam que eu vim do Pai. Então Cristo nesse momento confronta os seus opositores, querido, e aqui nós podemos ver que ele cumpriu cabalmente toda a lei. Não teve um preceito da lei, não teve um tio da lei, um i da lei que Cristo não cumpriu. Ele cumpriu, porque ele era perfeito. Ele é perfeito, ele veio sem pecado, sendo homem, 100% homem, mas sem pecado. Somente Cristo era capaz de cumprir. O primeiro Adão caiu, falhou, mas o segundo Adão cumpriu toda a lei. Cristo, ele representa o segundo Adão. E a graça de Deus era com ele. E podemos ver aqui adiante, querido, no versículo 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que quer dizer isso, querido? Queira você aceitar ou não, queira eu aceitar ou não, eu vou passar, as construções vão passar, a fama, o sucesso vão passar, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela não passa, e ela está se cumprindo cabalmente. Se você fizer uma leitura sistemática das Escrituras, se você fizer uma leitura criteriosa das Escrituras, mesmo a leitura devocional das Escrituras, todos os dias você irá ver que tudo que já aconteceu e que está acontecendo está ali previsto, revelado na palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens ficariam mais amantes de si mesmos, egoístas, jactanciosos, orgulhosos, vaidosos, roubadores, sequestradores, corruptos, ingratos, ávidos para o mal, amando mais o mundo do que a Deus, individualista, egoísta. A Bíblia fala que nos últimos dias, e nós vivemos nesses últimos dias, queridos, e a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus é a lei, ele cumpre toda a lei. Cristo veio cumprir por nós para que a finalidade da lei pudesse ser satisfeita. E ele satisfez plenamente a vontade de Deus quando ele cumpre toda a lei. Mas o texto fala sobre a palavra da verdade, a exigência do versículo. Existe uma exigência, queridos. Jesus cumpriu a lei, aquilo que nós não tínhamos condições de fazer, ele fez por nós. Significa que não há mais lei? Não,
Não é isso, queridos. Não é isso. Não é isso. Mas eu quero voltar aqui ao versículo 18, antes de caminhar para a metade do versículo 19. Eu quero falar que, irmãos, a palavra de Deus está sendo cumprida. Ela é a palavra de Deus. As pessoas rejeitam, as pessoas criticam, lançam dúvida, questionam, independente dos questionamentos científicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos, que os argumentos humanos tentam invalidar a verdade da Escritura, ela continuará sendo verdade, e a verdade é de Deus. Ela continuará sendo a verdade, porque é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Mesmo que os homens tentam mudar, trazer uma hermenêutica totalmente, uma exegese totalmente fora, distorcida, querido, mas haverá um dia que essas pessoas e todos aqueles que caminham no engano, na cegueira, na ignorância e no orgulho dos corações, irão ver e entender no último dia, no dia do Senhor, no dia do derramamento da ira de Deus, no dia do juízo eterno, o quanto eles estavam errados, enquanto eles estavam enganados. Mas vai ser tarde demais, porque o tempo da graça, o tempo da salvação já haverá ter passado. Agora chegou o momento do juízo. Por enquanto estamos no tempo da graça, da oportunidade, da salvação, de ouvir o Evangelho, se arrepender, de reconhecer. Mas vai chegar o momento em que Cristo voltará, não mais como aquele servo sofredor, não mais como aquele salvador, mas aquele juiz que estará julgando as nações, julgando as pessoas. Então, querido, e isso se cumprirá. E isso se cumprirá. As guerras têm se cumprido, fome, peste, epidemias, pandemias, está aí, nós estamos diante dessa situação. Talvez você esperasse nesta noite um momento de uma palavra de conforto. Sinta uma palavra, o Evangelho é conforto, é esperança. Mas aquilo que o presbítero Júnior na terça-feira leu o texto para vocês aqui, para nós: arrependei-vos, se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo pecado. Esse é o problema da humanidade. Sabe qual é o problema da sociedade, querido? Sabe o problema das nações? Sabe qual é o problema o problema individual do ser humano? Sabe qual é o problema das famílias? É o pecado. É o pecado. E o pecado nos separa, o pecado nos afasta de Deus. Não adianta eu trazer uma palavra de conforto. Eu devo trazer, e estou trazendo nesta noite essa palavra de conforto, de consolo para você também, para que você tenha os seus olhos abertos pela verdade do Evangelho, para que você preste atenção na palavra de Deus e volte o seu coração e não resista à verdade de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se Cristo, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Do pecado, da condenação eterna, da condenação eterna. Isso é uma consequência de levar uma vida distante, desobediente a Deus. Todos nós pecamos, temos fraquezas, temos falhas, mas precisamos estar diante de Deus, porque Cristo hoje, Ele está na condição de intercessor, de advogado. Cristo também intercede por nós. E podemos ir a Ele, como diz lá em Hebreus 4,16, porque Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe o que é luta, Ele sabe o que é perseguição, que é ingratidão, que é desrespeito, que é traição, mas com seu amor, com a sua graça, Ele nos perdoou e opera em nós esta graça, para que também possamos perdoar e caminhar. Queridos, então a palavra de Deus está se cumprindo. Isso que está acontecendo hoje é cumprimento da palavra de Deus. Queridos, já houve peste no mundo, já houve a peste negra, febre amarela, febre espanhola, mas nunca atingiu um continente de ponta a ponta, o planeta Terra de ponta a ponta. Não tem um país do mundo que ainda não foi contaminado. Se não foi, será pelo coronavírus. E podemos olhar para as Escrituras e entender: a Bíblia tem razão, está se cumprindo, nada poderá tirar, e eu não posso mudar isso, eu tenho que ter cuidado. Aquele, pois, que violar um deste mandamento, posto que dos menores assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ora, queridos,
o texto está bem claro para nós. Em nenhum momento Cristo está me isentando de olhar a lei, os 10 mandamentos, e dizer: não, Cristo cumpriu tudo e agora eu não preciso cumprir nada. Não, eu sou exortado em Cristo Jesus a continuar a observar o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Qual foi a Bíblia de Jesus? A Bíblia de Jesus, a Bíblia dos apóstolos, do discípulo de Cristo, da igreja do primeiro século, bem dizer, era o Velho Testamento. Cristo cumpriu o evangelho que eles pregaram é em Cristo, porque ele cumpriu todo o decreto, todo o querer de Deus. Ele cumpriu, Cristo cumpre tudo isso. E nós ainda continuamos. Olha, a quem eu estou adorando? A quem eu estou colocando no lugar de Deus na minha vida? Quem está no trono do meu coração? Quem está ocupando o trono da minha vida? É os meus desejos, o meu eu ou Deus? Quando Cristo não está reinando na minha vida, quem está reinando? O mundo, Satanás, o meu eu? Então, isso é idolatria. E então, querido, o Velho Testamento continua valendo como Bíblia. Eu não posso entender o Novo Testamento se eu não olhar para o Velho Testamento, a velha aliança. A palavra de Cristo, ela vem se cumprindo progressivamente, uma revelação progressiva, e se cumpre plenamente em Cristo. Não existe mais nova revelação. Essas pessoas ficam: eu tenho uma revelação de Deus, eu tenho uma nova revelação, querido. É infantilidade, imaturidade, ignorância bíblica. Porque quando começamos a ler a Bíblia, nós entendemos, querido, que a verdadeira e a única revelação que não falha, que a revelação é Cristo. É Cristo. Somente Cristo. Então ele cumpre. Nós agora em Cristo somos equipados, capacitados pela graça a obedecer a Deus pela fé, olhando para Cristo. Mesmo no nosso tropeço, nós temos a Cristo a quem podemos confessar o nosso pecado, a Deus em nome de Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados, dos pecados que cometemos, querido. Nós ainda precisamos continuar a observar, temer ao Senhor, guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Ainda temos a responsabilidade e o compromisso de obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus, porque a lei mostra aonde pecamos e o pecado que cometemos. A lei aponta, ela mostra o nosso erro e ela mostra a condenação, mas Cristo já cumpriu a condenação da penalidade do pecado em nosso lugar. E aqui o versículo 20 vai dizer: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais estarei no reino dos céus. Então, querido, é a fidelidade integral, é compromisso total, não é uma parte de mim. Eu obedeço a Deus nisso aqui não obedeço. Eu começo a fazer aquela brincadeira, brincar de ser crente, brincar com o pecado, brincar com o mundo, brincar com a misericórdia de Deus, brincar com a vida, com a santidade de Deus, brincar com Deus, com o amor, com a bondade de Deus. Eu começo a brincar: a Deus perdoa mesmo, a Deus... Não, queridos, eu não vou cair no extremo de um comportamento legalista, no moralismo falso, mas eu vou viver, eu vou ter alegria, prazer em Cristo, que o meu coração foi regenerado, e eu nasci do Espírito Santo, eu nasci de novo, os meus desejos convergem e são convertidos a Deus. Eu vou obedecer a Deus pela fé, eu vou caminhar em Cristo, debaixo da misericórdia, levar uma vida piedosa. Eu vou cumprir, não para mostrar para os outros, que eu sou santo, que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu sou isso, que eu sou mais melhor do que os outros. Nada disso. Muitas pessoas levam por esse lado e acaba caindo no mesmo pecado dos doutores da lei da época de Jesus, dos fariseus, do legalismo, e começa a apontar, começa a condenar, julgue e age sem misericórdia. Não é isso. Cuidado com isso. Mas falar aqui, querido, a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, porque agora estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, se estamos vivendo em Cristo, nós não temos condição de cumprir toda a lei, mas Cristo cumpriu. Então a minha vida nele, andar nele, viver nele, para a glória dele, conhecê-lo, é o meu alvo diário. Então, querido,
Jesus requer que seus discípulos vivam os seus ensinos e exige fidelidade integral. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Cristo integral para viver de uma maneira gloriosa, de uma maneira alegre, de uma maneira do Evangelho total na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, fortalece seu coração, guarde essa devocional na sua mente, leia esse texto e Deus em Cristo agora te deu condições de você agradá-lo. Ele aceita o seu louvor, a sua adoração, Ele aceita você através de Jesus Cristo, seu Filho. Que Deus te abençoe e uma boa semana.